Existe algo que permaneceu nos sombras durante quase 2000 anos. Não são lendas sem fundamento, mas textos históricos reais, descobertos em arqueológicas e estudados por historiadores sérios, que apresentam um Jesus significativamente diferente daquele que conhecemos através das narrativas canônicas oficiais. A questão central não é se esses textos existem, porque claramente existem. A pergunta real é por que foram marginalizados, e o que sua redescoberta nos revela sobre o verdadeiro alcance de sua mensagem. Durante os primeiros séculos do cristianismo, houve uma diversidade extraordinária de interpretações sobre quem era Jesus e qual era sua missão. Isso não é especulação, é um fato documentado por historiadores como Bart Ehrman, da Universidade de Chapel Hill. Seus estudos demonstram que antes do século IV, circulavam dezenas de evangelhos, epístolas e relatos diferentes. Depois, gradualmente, uma versão se consolidou como ortodoxa, enquanto outras foram marginalizadas. Mas esse processo não foi tão organizado ou deliberado como às vezes se descreve. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., frequentemente citado como o momento em que a Igreja decidiu qual seria a verdade oficial, era primariamente sobre resolver a controvérsia arriana, a natureza exata de Cristo em relação a Deus. O que muitos não entendem é que o cânon oficial do Novo Testamento não foi plenamente estabelecido nesse concílio. Levou ainda mais alguns séculos, e embora certas interpretações fossem consideradas heréticas, o processo não foi uma censura única e coordenada, mas uma série de decisões influenciadas por poder político, teologia dominante e disponibilidade de textos. Dito isto, é verdade que a Igreja primitiva e medieval privilegiou narrativas que enfatizavam a autoridade eclesiástica sobre aquelas que enfatizavam experiência espiritual individual. E aqui é onde os textos marginalizados revelam algo profundamente diferente. No Evangelho de Tomás, descoberto em Nag Hammadi em 1945, encontramos uma coleção de ditos atribuídos a Jesus que enfatizam o conhecimento interior, o reino que está dentro de você. Este documento não é invenção moderna. É um texto antigo cujos fragmentos gregos foram encontrados décadas antes da descoberta copta completa. Historiadores como Elaine Pagels argumentam que textos como este apresentam um Jesus menos interessado em estabelecer uma instituição e mais empenhado em despertar a consciência individual. Mas devemos ser precisos. Pagels não afirma que isto é verdade histórica inabalável. Ela apresenta uma interpretação baseada na análise textual e contexto histórico. Sua conclusão de que a Igreja primitiva escolheu deliberadamente suprimir mensagens de empoderamento individual é uma interpretação historiográfica legítima, mas que não todos os estudiosos compartilham. É importante distinguir entre o que sabemos que os textos dizem e como interpretamos suas implicações históricas. O Evangelho de Maria Madalena, outro texto gnóstico, apresenta Maria como a discípula mais próxima de Jesus, aquela que compreende seus ensinamentos mais profundos. Agora bem, isto é um texto do século II. Não é um documento do primeiro século que foi suprimido deliberadamente. É uma tradição literária que reflete como certos grupos cristãos reinterpretavam o legado de Jesus gerações depois. Mas seu significado é inegável. Apresenta uma visão radicalmente diferente sobre o papel das mulheres no cristianismo primitivo, algo que contrasta fortemente com as narrativas canônicas onde a voz feminina é minimizada. O que os textos gnósticos compartilham, independentemente de sua autenticidade histórica ou data exata, é uma insistência em certos temas. O conhecimento, gnosis, como caminho para a salvação, a natureza divina presente em cada ser humano, a responsabilidade pessoal pela transformação espiritual, a conexão com dimensões cósmicas de realidade. Esses temas não aparecem com a mesma ênfase nas narrativas canônicas, onde a salvação é frequentemente apresentada como um dom da graça divina mediado pela fé institucional. Um efeito documentável disto é que comunidades que enfatizavam empoderamento individual e espiritual foram consideradas heréticas pela ortodoxia emergente. Não é que a Igreja tenha simplesmente apagado tudo. É que prioridades teológicas diferentes
levaram a diferentes narrativas sendo preservadas e transmitidas. Os textos que enfatizavam autoridade eclesiástica e hierarquia institucional foram copiados mais vezes, distribuídos mais amplamente e, portanto, sobreviveram. Os outros foram deixados para trás, não necessariamente por censura deliberada, mas pelo que historiadores chamam de seleção natural textual. O Evangelho de Filipe, também encontrado em Nag Hammadi, fala de um sacramento secreto de união espiritual. O Evangelho de Judas, um documento muito discutido e ainda debatido entre estudiosos, apresenta uma cosmologia complexa, onde Judas não é um traidor, mas um discípulo especial entendendo realidades cósmicas superiores. O Apocalipse de João, diferente do livro canônico, descreve o processo da alma após a morte atravessando diferentes regiões de existência. Modernamente, estes relatos ecoam descrições de experiências próximas à morte estudadas por pesquisadores como Raymond Moody. Isso não prova que Jesus descreveu estes fenômenos, mas sugere que diferentes tradições estavam explorando similares percepções sobre realidade espiritual. O que une todos estes textos é uma teologia onde o milagre não é primariamente um evento espetacular no mundo físico, mas uma transformação interior. Um despertar para realidades ocultas. Uma recognição da natureza divina latente em cada pessoa. Se isto é uma interpretação fiel do Jesus histórico ou uma reinterpretação gnóstica posterior, é preciso dizer que historiadores discordam. Mas o que é historicamente estabelecido é que estas foram propostas religiosas genuínas que floresceram nos primeiros séculos. E aqui emerge uma questão legítima. Por que uma instituição religiosa poderia preferir uma narrativa onde Deus atua através de intermediários escolhidos sobre uma narrativa onde cada pessoa tem acesso direto ao divino? A resposta sociológica é clara. A autoridade institucional repousa em exclusividade. Se o sacerdócio é o único caminho para Deus, a igreja é indispensável. Se cada pessoa pode conectar diretamente com o divino através de conhecimento interior, a hierarquia institucional se torna redundante. Isto não é uma acusação de conspiração deliberada. É uma observação sobre incentivos estruturais. Considere também o contexto político. A igreja primitiva, particularmente após Constantino, tornou-se cada vez mais integrada com o poder imperial romano. Uma religião que pregava empoderamento individual, transformação interior radical e reconhecimento direto do divino em cada pessoa poderia ser vista como potencialmente desestabilizadora para estruturas de autoridade, tanto religião quanto política. Isto não significa que foi conscientemente suprimida, mas que sua marginalização serviu interesses de poder existentes. Agora chegamos a algo que merece reflexão profunda, independentemente da historicidade precisa. Se aceitarmos que Jesus pregava, em qualquer contexto e com qualquer ênfase, uma mensagem fundamental de divinidade compartilhada, de conhecimento interior, de transformação pessoal e libertação espiritual, então qual é o significado desta ênfase? Os textos gnósticos, sejam eles interpretações fiéis ou reinterpretações posteriores, preservam uma visão onde Jesus diz a seus discípulos que eles também podem fazer as obras que ele faz, que o reino de Deus não está em um lugar exterior, mas dentro deles, que verdadeira salvação é despertar para a realidade de quem você realmente é. Isto contrasta com uma interpretação onde Jesus é único, escolhido unicamente por Deus, e onde a graça é concedida através de intermediários institucionais. Ambas as interpretações têm raízes em textos antigos. A questão histórica legítima é porque uma foi amplamente disseminada, enquanto a outra foi marginalizada, e a resposta envolve política, poder e interpretação teológica, não necessariamente conspiração orquestrada. Há um padrão que emerge quando estudamos textos marginalizados. A ênfase em experiência direta, conhecimento interior e capacidade individual de transformação. Seja isto uma interpretação fiel do Jesus histórico ou uma reinterpretação posterior, representa uma visão coerente da espiritualidade cristã primitiva, que foi deixada de lado em favor de estruturas mais hierárquicas. Isto é um fato histórico documentado. O que significa espiritualmente é algo que cada pessoa deve considerar por si mesma. A mensagem que emergia destes textos
era revolucionária em seu contexto. Você não é separado do divino. Não você precisa intermediários. Você não é escravo de autoridades externas. Estas ideias eram perigosas não porque fossem falsas, mas porque, se acreditadas genuinamente, transformavam o relacionamento das pessoas com poder e autoridade. Isto é verdade em qualquer contexto. O conhecimento verdadeiro sobre liberdade interior sempre ameaça aqueles cujo poder repousa em controle exterior. O que os estudiosos modernos estão fazendo, historiadores como Pagels, Ehrman, Marvin Mayer e outros, é reconstruir um cristianismo primitivo mais complexo e diverso do que a narrativa consolidada sugere. Não estão inventando, estão descobrindo. E o que descobrem sugere que desde o início houve tensões profundas sobre o significado de Jesus e a natureza do caminho espiritual que ele oferecia. Aqui está o convite pessoal que emerge desta investigação histórica. Se aceitarmos por um momento que estes textos marginalizados capturam algo genuíno sobre o ensinamento de Jesus, então qual é o significado para você hoje? A ideia fundamental que ressurge em todos eles é que você possui em seu interior uma capacidade espiritual que não vem de fora. Que o próprio Jesus reconhecia em seus discípulos a capacidade de fazer obras semelhantes às suas. Que a transformação real começa não com fé em instituições, mas com despertar para a realidade de sua própria natureza. Isto não é necessariamente contrário à fé religiosa. É uma interpretação diferente dela. É dizer que o divino não está apenas fora, mas também dentro. Que salvação não é um prêmio concedido por autoridades, mas um despertar para realidades já presentes. Que verdadeira liberdade espiritual começa com recognição da própria dignidade e potencial. Se estas verdades foram silenciadas durante séculos, não foi simplesmente porque fossem falsas, mas porque representavam uma ameaça a estruturas de poder que dependiam de mediação. Hoje, quando temos acesso a estes textos, temos a oportunidade de reconsiderá-los, não para rejeitar a tradição cristã, mas para entendê-la em sua complexidade completa, para reconhecer que desde o início havia múltiplas maneiras de entender quem era Jesus e o que significava segui-lo. O milagre mais profundo que estes textos sugerem não é transformar água em vinho ou caminhar sobre água. É o despertar de consciência, a recognição de que cada pessoa carrega dentro de si a mesma centelha divina, a compreensão de que libertação verdadeira começa com conhecimento de si mesmo. Esta é a visão que foi marginalizada. Esta é a mensagem que permaneceu nos sombras. E esta é a verdade que agora podemos explorar novamente. Se estas revelações tocaram algo em você, se a possibilidade de múltiplas interpretações de Jesus e seu ensinamento ressoou como verdadeira, convido você a considerar qual é o significado para a sua vida de uma espiritualidade baseada em empoderamento interior em vez de dependência institucional. Deixe seu comentário abaixo. Inscreva-se no canal para continuar explorando estas questões que os historiadores modernos estão redescobrindo. Compartilhe este vídeo com aqueles que estão buscando uma compreensão mais profunda da história espiritual que nos moldou. O que permaneceu oculto durante séculos permanece disponível para nós agora. Não como dogma, mas como convite. Um convite para explorar, questionar e descobrir por nós mesmos o significado verdadeiro destas antigas ensinanças.